Olá, sou o professor Idenberg Ordosgoit da Frota, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas. Sejam todos bem-vindos ao curso online Matemática para a Universidade. Neste tópico, vamos abordar a derivada, a pedra angular do cálculo diferencial e integral. Esta área da matemática foi desenvolvida independentemente na segunda metade do século XVII por dois grandes expoentes da física e da matemática, Newton e Leibniz. Entretanto, podemos dizer que os seus primórdios estão no método da exaustão, utilizado por Arquimedes para calcular o número π no século III a.C., como mostramos no primeiro tópico deste curso de matemática para a universidade, ao abordarmos a trigonometria. A utilização do cálculo diferencial e integral permeia todo o espectro científico, passando pela física, pela matemática, pelas engenharias, pela economia e pela biologia, entre outras áreas da ciência. Antes de chegarmos a este tópico, tivemos o prazer de apresentarmos os dois tópicos anteriores, funções e limites, como um processo natural para chegarmos ao cálculo diferencial. No próximo tópico, concluiremos este curso online Matemática para a Universidade, abordando a integral. Por tudo que estamos aprendendo, realmente é prazeroso estudar matemática. Vamos lá? Matemática para a Universidade. Tópico 10. Derivada. Neste tópico, nós vamos abordar a derivada em três partes. Na primeira parte, vamos tratar da definição de derivada. Na segunda parte, vamos abordar as regras gerais de derivação e vamos deixar para a terceira parte o cálculo das derivadas de funções trigonométricas diretas, derivadas de funções trigonométricas inversas e análise da variação de uma função. Ao lado, nós temos o palco, onde faremos todos os estudos sobre derivada. Então vamos à primeira parte, iniciando com a definição de derivada. Bem, comecemos então definindo os acréscimos da variável e da função. Então, observemos esta figura aqui ao lado. Nós temos o eixo das abscissas, que chamamos de x, e o eixo das ordenadas, que vamos dizer que é a função f de x. A curva em cor vermelha representa a função f de x. Então, nós vamos iniciar neste ponto x0 do eixo x e damos um acréscimo delta x0 a este ponto e passamos ao ponto x0 mais delta x0. A esse acréscimo na variável x, nós damos um nome. Nós chamamos de delta x0 igual acréscimo da variável x. Mas a este acréscimo da variável x corresponde um acréscimo na função f de x. Então, no ponto x0, a função vale f de x0. No ponto x0 mais delta x0, a função vale f de x0 mais delta x0. Então, nós temos um acréscimo que nós chamamos delta y0, que corresponde à diferença
entre a ordenada fx0 mais ΔX0 e a ordenada f de x0. Então, se y é uma função de x, delta y0 vai ser dado por essa diferença que nós observamos aqui na figura. Então, nós chamamos delta y0 de acréscimo da função f de x. Então, com isso, nós vimos o acréscimo da variável x e o correspondente acréscimo da função f de x. Agora, faremos a comparação entre esses acréscimos. Vamos considerar esta parábola. Nós temos o ponto x0 e esse ponto é deslocado para x0 mais delta de x0 com esse acréscimo delta x0, que corresponde na ordenada uma variação da função de delta y0. Então, para uma parábola, nós podemos escrever simplesmente assim, que f de x é igual a x ao quadrado. Bem, então no ponto x0, a função f de x vale fx0, que é exatamente x0 ao quadrado. E no ponto x0 mais delta x0, a função f de x vale f de x0 mais delta x0, que é dada por esta expressão que está aqui. Nós podemos agora elevar ao quadrado, usando o binômio de Newton, e escrever desta forma que está aqui. Onde nós estamos chamando de vermelho esta parte da função no ponto x0. Bem, agora subtraindo a penúltima linha da segunda linha, nós encontramos este resultado aqui. Delta y0 vai ser fx0 mais delta x0 menos f de x0. Substituindo os dois valores acima nesta última equação, nós temos que delta y0 é isto que está aqui. Bem, agora sobraram o x0 aqui à esquerda e o x0 ao quadrado aqui à direita. Eles se cancelam e o delta y0 é simplesmente isso que está aqui. Agora, nós podemos dividir os dois lados desta equação por delta de x0. Fazendo isso, nós temos esta expressão que podemos simplificar e escrever desta forma, que a razão entre delta y0 e delta x0, ou seja, a razão entre a variação da função f de x e a variação da variável x é igual a 2x0 mais delta x0. Nós vamos utilizar mais tarde esta relação para definirmos a derivada no ponto x0. Enquanto isso, vamos prosseguir na análise desta função, à medida que este incremento delta x0 diminui. Vejamos o seguinte, trazendo do slide anterior, delta y0 sobre delta x0 é isso que está aqui, 2x0 mais delta x0. E vamos tomar o valor de f de x quando x for igual a x0, que é igual a 3. Então, vamos pegar o valor de f de x nesse ponto x0 e vamos definir esse ponto x0 como sendo 3. E podemos fazer, com isso, esta tabela aqui. Nesta tabela, eu estou apresentando na primeira coluna a variação da variável x e na segunda coluna a razão entre a variação da função e a variação da variável. Chamando delta x0 de 1 e x0 de 3 e colocando nesta expressão, nós teríamos x0, 1, 2 vezes 1 é 2. Delta x0 igual a 1, está mostrando na primeira linha desta coluna, então fica 2 mais 1, 2 vezes 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, substituindo x0 nesta equação
por 3, fica 2 vezes 3, 6. Como o ΔX0 é 1, 6 mais 1, 7. Então nós temos o valor 7 aqui. Nós diminuirmos o ΔX0 para 0,5, nós vamos ter como resultado desta expressão 6,5. Se diminuirmos ΔX0 para 0,25, nós vamos ter 6,25. Então, à medida que nós diminuirmos o ΔX0, o ponto x0 mais ΔX0 vai se aproximar deste ponto x0 que está aqui. Então, à medida que nós vamos diminuindo o ΔX0, nós observamos que nós vamos nos aproximando cada vez mais do número 6. Nós tínhamos aqui 6,01, depois 6,0078, depois 6,0039, 6,0019, 6,0009, etc. Então, à medida que o ΔX0 diminui, vai diminuindo, o valor dessa razão está se aproximando de 6. Então, nós dizemos que no limite em que o ΔX0 for muito pequeno, o valor dessa razão entre a variação da função e a variação da variável x vai para 6. Então, nessa expressão, nós podemos fazer o limite de ΔX0 ir para 0. Quando ΔX0 se torna muito pequeno e vai para 0, o que acontece? A razão entre ΔY0 e ΔX0 vai para 2 vezes 3, 6. ΔX0 é 0, então a razão fica 6. O que é 6? 6 nada mais é que 2x0. O 6 que aparece aqui nada mais é que 2x0. Então, quando nós pegamos esta parábola, definimos um ponto dela, x0, e fazemos a variação de x se tornar cada vez menor, esta razão entre a variação da função e a variação da variável x vai para 2 vezes x0. É o que está aparecendo aqui. Então, com essa observação numérica, vamos agora analisar um outro ponto. Vamos definir a derivada em um ponto. Então, vamos definir a derivada neste ponto x0. Derivada da curva vermelha neste ponto x0. E vamos partir novamente dessa diferença, dessa variação da função f de x, quando o x varia de x0 para x0 mais ΔX0. Ou seja, quando o x tem uma variação ΔX0 e a função f de x tem uma variação ΔY0. ΔY0 é dado pela diferença entre este valor da função f no ponto x0 mais ΔX0 e o valor da função f no ponto x0, como está escrito aqui à esquerda. Então, vamos agora dividir tudo por ΔX0. Então, divido o lado esquerdo por ΔX0 e o lado direito também por ΔX0. Com isso, nós temos essa definição, que é a derivada. A derivada em x0 é dada por esse limite de ΔY0 sobre ΔX0, quando o ΔX0 tende para 0. A este limite, nós chamamos de derivada e representamos por este símbolo aqui. Este símbolo é o f da função f de x com este primo. Então, f' de x0 é o símbolo para o limite de ΔY0 sobre ΔX0, quando ΔX0 vai para 0, e a este símbolo nós damos o nome de derivada em x0. Então, esta é uma das formas de representarmos simbolicamente
a derivada da função no ponto x0. Agora, vamos generalizar e definir a função derivada. Nós determinamos anteriormente a derivada em um ponto x0. Agora, vamos definir a função derivada. Para fazer essa definição, vamos considerar esta curva, que representa a função f de x, que é definida nesse intervalo aberto de A até B. Então, para um ponto qualquer dentro deste intervalo, que nós vamos chamar de x, nós podemos acrescentar uma variação ΔX. Então, se aqui é x, este outro ponto será x mais ΔX. A esta variação ΔX da variável x corresponde uma variação ΔY da função f de x. Para a posição x, nós temos a função f de x. Para a posição x mais ΔX, nós temos a função f de x mais ΔX. Bem, então o ΔY é dado por essa diferença, que é o valor da função neste ponto de cima, menos o valor da função no ponto de baixo. Dividindo tudo por ΔX, ΔY sobre ΔX nos dá isto que está aqui. Agora, definimos a derivada em x, que é dada pelo limite desta razão, ΔY sobre ΔX, em um ponto x qualquer, no intervalo AB, quando ΔX tende para zero. E nós representamos este limite por este símbolo, f' de x. Então, este símbolo representa a derivada em x, que é obtida por este limite, limite da razão entre a variação da função e a variação da variável, quando a variação da variável tende para zero. Uma outra forma de representarmos a derivada é por este símbolo, y'. O y' representa também a derivada de f em relação à variável x. E uma terceira maneira de nós representarmos a derivada é por este outro símbolo aqui, d de derivada, df de x sobre dx. Então, este terceiro símbolo é uma representação da derivada da função f em relação à variável x, da mesma maneira que o y' e da mesma maneira que o f' de x. Então, esta é a definição principal da derivada de uma função f de x e um ponto x qualquer no intervalo de existência da função. Então, f' de x representa a função derivada. Então, nós temos duas funções, a função f de x e a função que nós obtivemos derivando a função f de x, que nós chamamos f' de x, função derivada. Vamos ver este exemplo. Nós temos esta parábola, y é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2. Então, ΔY é dado por essa diferença. Bem, f de x mais ΔX, que aparece na segunda linha, nós calculamos substituindo x mais ΔX na equação vermelha. Então, colocando no lugar de x, x mais ΔX, nós temos isto, mais 2. Agora, desenvolvemos isto aqui em binômio de Newton e nós temos isto que está aqui. Muito bem. Então, agora calculamos o ΔY. O ΔY vai ser esta função em x mais ΔX menos a função em x. Bem, a função de f, x mais ΔX, é dado por este
por esta penúltima linha. A penúltima linha. E a função f de x é dada pela primeira linha. Então, substituímos essas duas equações, a primeira linha e a penúltima linha, na última linha e encontramos isto. Agora, nós podemos simplificar. Esse x ao quadrado aqui na esquerda cancela com esse último x ao quadrado. O 2, o mais 2, vai cancelar com o menos 2. Então, nós obtemos isto que está aqui. Δy é igual a 2x mais ΔX, tudo isso vezes ΔX. Agora, dividindo os dois lados por ΔX, nós temos isto. ΔY sobre ΔX é 2x mais ΔX. E agora, para achar o valor da derivada, f' de x, fazemos o limite desta razão ΔY sobre ΔX, quando ΔX vai para zero. Então, nesta equação, quando ΔX vai para zero, nós substituímos ΔX por zero, e vai sobrar apenas 2x. Então, o limite da razão de ΔY por ΔX, quando ΔX vai para zero, é 2x. Então, nós dizemos que a derivada desta função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2, é exatamente 2x. Então, nós temos agora duas funções de x. A primeira função de x é o f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2. E a segunda função de x é esta f' de x, que é igual a 2x. Então, neste gráfico, nós estamos colocando a função f de x e a função f' de x. A f de x está na cor vermelha, que é esta parábola da primeira linha, e o f' de x é esta azul, que representa a derivada de f de x em relação a x. Então, com isso, nós definimos a função derivada e demos este exemplo. A partir de uma função, neste caso aqui uma parábola, derivando, nós obtivemos uma nova função, que no caso aqui é uma reta. Então vamos a uma questão muito interessante, que é a interpretação geométrica da derivada. Até agora, nós definimos o que é derivada. E, neste momento, nós vamos buscar a interpretação geométrica para a derivada. Então, vamos partir desta função f de x, que está em cor vermelha, e vamos, através desta função, passar esta reta secante. Então, a reta secante corta a função em cor vermelha em dois pontos, no ponto A e no ponto B. E ela faz um ângulo φ com o eixo das abscissas, o eixo da variável x. Então, nós vamos definir um ponto x0, correspondente ao ponto A, e o ponto x0 mais ΔX0 no eixo x, que corresponde ao ponto B da função. E nós desenhamos este triângulo retângulo ACB. Bem, então observemos o seguinte. Nós temos esta secante que faz esse ângulo φ. Se nós mantivermos a secante passando pelo ponto A e rebaixando esta reta, diminuindo a inclinação, cada vez mais que nós diminuirmos, esta secante vai se aproximando, este ponto B vai se aproximando cada vez mais do ponto A. E nós vemos aqui, deste triângulo retângulo, nós temos este lado, ΔX0, este lado é adjacente ao ângulo φ, está aqui o ângulo φ, aqui também em A é o ângulo φ. E o ΔY0 é oposto ao ângulo φ, que é o ângulo deste ponto A. Bem, então, deste triângulo
CB, nós podemos dizer que a tangente do ângulo φ, que é este ângulo formado pelo segmento AB e o segmento AC, a tangente desse ângulo nós representamos por tangente de φ. Tangente de φ. E, matematicamente, ela é dada pela razão entre o cateto oposto deste triângulo e o cateto adjacente. Então, é ΔY0 sobre ΔX0. Essa é a tangente de φ. Bem, nós podemos dizer o seguinte, que no limite, que é a razão da razão ΔY0 sobre ΔX0, com ΔX0 tender para zero, é a derivada da função f de x no ponto x0. Bem, então vamos agora rebaixar um pouco mais esta secante. Quando rebaixei esta secante, mantendo este ponto A fixo, o ponto B se aproximou mais do A. E, portanto, o ΔX0 diminuiu mais e o ΔY0 também diminuiu. Nós podemos continuar esse processo de diminuir a inclinação da secante, né? Fixando o ponto A, diminuir a inclinação secante, mas mantendo sempre o ponto A. Mantendo sempre a secante passando pelo ponto A. Cada vez que diminuímos a inclinação secante, nós aproximamos cada vez mais o ponto B do ponto A. Vai chegar um momento que esse ΔY0 e o ΔX0 ficam tão pequeno, mas tão pequeno, que o ponto A coincide com o ponto B. Quando o ponto A coincidir com o ponto B, nós dizemos que a secante se transformou numa tangente. Aquela reta, aquela secante cortava a cor vermelha em 2 pontos, agora corta só em 1 ponto. Então agora nós temos a tangente e aquele ângulo φ, no momento que se torna tangente, nós vamos chamar de alfa. Então, voltando aqui para essa expressão, nós podemos dizer que quando a secante S, aquela reta secante S, converge para a reta tangente T, essa reta T, né, o φ, o ângulo φ da secante, convergiu para o ângulo alfa da tangente. Então, agora nós temos aqui a tangente seria, então, que tangente de alfa seria igual a essa razão aqui. Mas essa razão, quando o limite de ΔX0 é para zero, é a própria derivada do ponto x0. Então, nós podemos dizer que a tangente deste ângulo alfa é a própria derivada da função f de x no ponto x0. Então, nós escrevemos que a derivada da função f de x no ponto x0 é dada exatamente pela tangente deste ângulo alfa, que é formado pela reta que passa tangente ao ponto A e a abscissa x. Então, a representação geométrica da tangente é dada por este desenho que estou mostrando aqui. Se eu tenho uma curva f de x que está na cor vermelha, eu quero saber qual é a derivada de f de x no ponto x0. Simplesmente, neste ponto x0, eu passo uma reta tangente à curva. Esta reta tangente à curva faz um ângulo alfa com o eixo x. Então, a tangente deste ângulo alfa é exatamente a derivada da função f de x, que está em cor vermelha, em relação à variável x no ponto x igual a x0. Então, esta é um resultado importante para o cálculo, importante para a derivada, que é uma representação geométrica da derivada. Então, isto nós vamos usar sempre aqui no curso de derivada, né, no âmbito do curso Matemática para a Universidade, como também veremos nos cursos de Ciências Exatas, nos cursos de Engenharias, nos cursos de Economia, etc. É uma função extremamente importante
para aplicações matemáticas. Então, assim como temos a derivada de uma função, que acabamos de ver, nós temos também as derivadas sucessivas. Nós podemos derivar uma função várias vezes. Então, vamos considerar que y seja uma função f de x. Então, y', a gente representa a derivada de fx, que pode ser também representada desta forma, f' de x ou ainda df de x. A isto aqui, nós chamamos de primeira derivada de f de x. É a primeira vez que nós derivamos o f de x. Bem, a derivada de f de x, por sua vez, também é uma função de x. Então, nós podemos também derivar esta derivada de f de x. Então, nós podemos derivar a função primeira derivada de f de x. Então, fazendo isso, nós representamos a segunda derivada por y2', ou f2' de x, ou ainda derivada desta função f', que está representada aqui, derivada de f' de x. Mas o f' de x, por sua vez, é a derivada de f de x. Então, nós representamos a derivada da derivada por este símbolo aqui. Este símbolo representa a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada. Nós colocamos aqui um 2 no D e um 2 aqui no expoente do x. Então, no expoente do D, colocamos o 2, no expoente do x, colocamos o 2, e isto representa o símbolo da segunda derivada. Nós podemos continuar, dependendo da função, nós podemos continuar e calcular mais uma vez. Agora seria a terceira derivada, que vai ser a derivada em relação a x da segunda derivada. Então, a derivada em relação a x da segunda derivada, nós chamamos de derivada terceira, ou terceira derivada. E representamos pelo d elevado ao expoente 3 e o x elevado ao expoente 3. Então, isso aqui é apenas um símbolo da terceira derivada. Então, dependendo da função, nós podemos continuar essa derivação aí. Por exemplo, se for a função seno, nós podemos fazer derivada até o infinito. Derivar infinitas vezes o seno. Muito bem. Então, em geral, a enésima derivada, que representamos desta maneira, é simplesmente a derivada da função da derivada n-1 de x. Ou, representando desta outra forma, a enésima derivada pode ser representada por d elevado a expoente n, que é f de x, sobre dx, o x elevado a expoente n. Então, esse símbolo representa a enésima derivada da função f de x. Então, dependendo da função, nós podemos derivá-la várias vezes sucessivamente. Então, vamos a uma interpretação muito interessante, que é a interpretação cinemática da derivada. Essa é uma das primeiras aplicações na história da derivada. Foi por essas aplicações na cinemática, na dinâmica, que nasceu o cálculo diferencial e o cálculo integral. Então, vamos lá. Vamos considerar este pontinho aqui sendo uma partícula se movimentando com velocidade vt. Esta velocidade depende do tempo. É uma velocidade genérica. Velocidade que varia com o tempo e não importa aqui como esta velocidade varia com o tempo. Ela pode ser constante, ela pode ser senoidal, ela pode ser uma parábola, de qualquer forma. A única coisa que nos interessa é que esta velocidade varia com o tempo.
E este eixo, o eixo x, ele nos dá a posição da partícula com o tempo. Conforme o tempo vai variando, essa posição da partícula também vai variando. Bem, então, vamos analisar essa velocidade média aqui. Para isso, vamos considerar esta função em vermelho, que representa esta posição em relação ao tempo. Então, vou pegar este eixo aqui, que é o eixo da posição x da partícula em relação ao tempo, e colocar aqui na vertical. Vou colocar este eixo aqui na vertical. E na horizontal, eu vou colocar o tempo. Então, agora eu tenho na abscissa o tempo de movimento da partícula e na ordenada a posição da partícula em relação ao tempo. Muito bem. Então, supor que em um certo momento, a partícula, o tempo seja t. O tempo seja t. E, posteriormente, o tempo varia de ΔT. Então, eu tenho este ponto no eixo do tempo e este outro ponto aqui também no eixo do tempo. Este ponto é t e este segundo ponto é o ponto t mais ΔT, sendo ΔT a variação do tempo. A essa variação do tempo de t para t mais ΔT, temos uma variação na posição da partícula. No tempo t, a partícula estava na posição xt. No tempo t mais ΔT, a partícula passou à posição x de t mais ΔT. Portanto, a partícula se deslocou de ΔX. Enquanto o tempo variou de ΔT, a partícula se deslocou de ΔX. Estamos supondo que esta função x de t seja definida nesse intervalo aberto, de A até B. Então, o tempo A é menor do que esse tempo t e o tempo t é menor do que o tempo B. Bem, a velocidade média dessa partícula, nesse intervalo de tempo ΔT, que vai de t a t mais ΔT, é calculada desta forma que está aqui. Como é que nós calculamos? A velocidade média desse intervalo de tempo é o deslocamento, o quanto a partícula se movimentou nesse tempo ΔT. Quando o tempo variou de ΔT, a partícula se deslocou de ΔX. Então, a velocidade média é ΔX sobre ΔT. É isto que está aqui. ΔX sobre ΔT. Isto é a velocidade média da partícula. Bem, o ΔX, esse ΔX, é dado pela diferença entre a posição x de t mais ΔT e a posição x em t. ΔX é dado por essa diferença. Então, vou substituir ΔX sobre ΔT por esta diferença aqui. Então, agora, nós temos no numerador x em t mais ΔT menos x de t. E aqui embaixo, o ΔT. Ora, se fizermos cada vez mais o ΔT pequeno, vamos diminuindo o ΔT, diminuindo até o ΔT ir para zero, portanto, o segundo ponto coincidir com o primeiro, nós vamos ter a derivada de x em relação a t. Então, no limite de ΔX sobre ΔT, quando o ΔT for para zero, nós vamos ter a derivada. Então, no limite de ΔT indo para zero, a velocidade média ela vai convergir para a velocidade instantânea neste ponto T. Então, à medida que o tempo, a variação temporal, a variação do tempo vai para zero, a velocidade média converge para a velocidade instantânea neste ponto T, como eu estou escrevendo aqui. Então, nesse limite, nós determinamos a velocidade no ponto T, que é esta velocidade que está aqui. Então, fazendo isso, nós dizemos que a velocidade no tempo T, uma velocidade instantânea, não é mais a velocidade média,
a velocidade instantânea neste ponto t é dada pelo limite desta razão, da diferença da posição sobre a diferença do tempo. Isto aqui chama-se derivada de x em relação a t. Nós representamos desta maneira. Então, a velocidade instantânea no tempo t é igual à derivada da posição da partícula em relação ao tempo. Ou, reescrevendo o que está na penúltima linha, dizemos que a derivada de x em relação a t nos dá a velocidade instantânea da partícula no ponto t, ou seja, a velocidade instantânea da partícula no tempo t. Então, esta é uma expressão valiosíssima para várias áreas do conhecimento científico, que a velocidade instantânea de uma partícula é representada pela função derivada da posição em relação ao tempo. O mesmo podemos fazer para a aceleração. Para determinarmos a aceleração, também nós vamos partir da aceleração média. Então vamos considerar aqui um eixo. Esse eixo aqui vamos chamar o eixo das velocidades, que varia com o tempo. E aqui uma partícula que está acelerada. E esta aceleração da partícula também varia com o tempo. Vou pegar este eixo das velocidades, colocar na vertical e botar aqui neste quadro. E na horizontal eu vou manter o eixo do tempo. Então, inicialmente, a partícula no tempo t está com velocidade v de t. Quando o tempo varia de ΔT, ou seja, de t para t mais ΔT, a velocidade varia de vt para v de t mais ΔT, com este valor de variação, ΔV. Muito bem. Então, a aceleração média é dada pela razão entre a variação da velocidade nesse intervalo de tempo por este intervalo de tempo. Então, para acharmos a aceleração média, nós dividimos a variação da velocidade, que é ΔV, pelo tempo, o intervalo de tempo em que a velocidade variou, que é ΔT. Então, a aceleração média é ΔV sobre ΔT, que é dado por esta diferença. V de t mais ΔT menos V de t dividido por ΔT. No limite de ΔT ir para zero, esse ponto da direita coincide com o ponto da esquerda. Então, com isso, nós vamos ter a aceleração instantânea. Então, ΔV sobre V é a aceleração média. No limite de ΔT ir para zero, essa aceleração média converge para a aceleração instantânea no ponto t. Então, no limite de ΔT ir para zero, a aceleração média converge para a aceleração instantânea no tempo t. Então, nós escrevemos que a aceleração é dada pelo limite da razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo, quando a variação do tempo vai para zero. Isto aqui nós representamos por este símbolo, o símbolo da derivada de v em relação a t. Como v de t, acabamos de desenvolver, é igual a derivada de x em relação a t, nós podemos pegar este resultado e colocar aqui. Então, se colocarmos, nós vamos encontrar que a aceleração é a derivada segunda de x em relação a t. Então, nós podemos escrever de duas maneiras a aceleração da partícula. Podemos escrever que a aceleração da partícula no tempo t é dada pela derivada da velocidade em relação ao tempo t. Ou, como nós sabemos que a velocidade é a derivada primeira da posição em relação ao tempo, eu posso pegar isto e colocar aqui. Então, vai ficar um d daqui com outro d daqui, vai ficar a derivada segunda de x em relação
ao tempo. Então, são duas formas de nós escrevermos a aceleração, ou como sendo a variação da velocidade em relação ao tempo, ou como sendo a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, em resumo, nós escrevemos que a derivada segunda da posição em relação ao tempo nos dá a aceleração. Então, em resumo, a derivada primeira da posição em relação ao tempo nos dá a velocidade. E a derivada segunda da posição em relação ao tempo nos dá a aceleração instantânea da partícula. Então, vamos ver agora o que chamamos de diferencial de uma função. Bem, vamos considerar y uma função de x. Delta x nós chamamos de acréscimo da variável x. Delta y chamamos de acréscimo da função f de x, que é dado por essa diferença. Esse acréscimo da função f de x é dado por essa diferença. F de x mais delta x menos f de x. Muito bem. Então, nós vamos chamar de diferencial da função este símbolo dy, que é escrito desta forma. Dy é a derivada de f de x em relação a x vezes esse acréscimo Δx. Por outro lado, vamos considerar y uma função g de x. E essa função g de x seja o próprio x. Vamos ver esse caso particular. Então, o Δy vai ser o próprio Δx. E quando nós dividirmos os dois lados aqui por Δx, nós vamos ter Δy sobre Δx igual a 1. Bem, então, a derivada de g em relação a x, que é dado por isso, g' de x, é o limite de Δy sobre Δx quando Δx vai para zero. Mas esse limite aqui é o próprio 1, que é uma constante. Essa razão aqui é uma constante, então o limite vai ser o próprio 1. Bem, então, nós dizemos que dx, em analogia com o que acabamos de fazer aqui para o y, nós dizemos que dx é igual à derivada de g em relação a x vezes o Δx. Mas o g' de x é 1. Então, o dx é o próprio Δx. Bem, então, dx, em analogia com dy, é a diferencial da variável. Então, nós definimos aqui a diferencial da função, que é isto que está aqui, e aqui nós encontramos a diferencial da variável. Bem, trazendo isto aqui, dy, f' de x, Δx, para cá, nós vamos encontrar o quê? Que dy vai ser f' de x, Δx. Mas Δx é o próprio dx. Então, a diferencial da função, que é dy, é igual à derivada da função em relação a x vezes a diferencial da variável x. Agora, podemos passar isto aqui para o denominador do primeiro termo e ficamos assim. E a derivada da função f de x é igual à razão entre as duas diferenciais, a diferencial dy e a diferencial dx. Bem, com isso, nós encerramos a primeira parte do tópico derivada do curso online Matemática para a Universidade.